Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam muito bem-vindos! Olha aí, gente, reta final para o mês de fevereiro, que loucura! Nós estamos vivendo, assim, realmente um tempo de muita correria, né? E estamos nessa certeza, né, de que é importante viver o dia de hoje, porque a partir dessa vivência do dia de hoje, a gente não vai chegar no final do ano e dizer, ai meu Deus, não vi o ano passar. Não, eu vi o ano passar, ele passou correndo, mas eu vi, eu sei que eu fiz durante os dias, eu sei que eu aproveitei esse ano e é por isso que nós estamos aqui, para aproveitar. Aproveitar o nosso tempo. E toda quinta-feira à noite, nós do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo trazemos no nosso MBCVcast um convidado especial, alguém que vai compartilhar um pouco das suas vivências, das suas experiências, dos seus conhecimentos. E essa quinta-feira nós trazemos a Andressa Maciel Soares. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A Andressa, ela é professora de matemática. Quem nunca teve dificuldade com matemática, né? Eu acho que a maioria das pessoas. Eu, por exemplo, né, na minha época de estudo, meu senhor, matemática para mim era um monstro, era um gigante. E eu acho que nem era, Andressa. Mas, na verdade, tu torna isso tão difícil na tua mente que tu já tem um bloqueio. Quando tu chega na aula, tu já tá armada, então tu não entende nada. E eu tenho até hoje a dificuldade com a lógica. É assim normalmente ou eu tô enganada? Ou era da minha época isso? Não, ainda hoje a gente tem. Eu sempre brinco quando eu pego uma turma nova, eu inicio a dar aula no 8º ano. Então quando eles chegam pra mim, eu sempre faço a perguntinha: quem aí gosta de matemática? Pouquíssimos levantam a mão, poucos que gostam. A minha dificuldade maior foi na 7ª série. O 8º ano hoje, que é a 7ª série de antes, é um dos conteúdos mais complexos, assim, do fundamental de matemática. Porque é muita geometria, muita coisa, assim, que é difícil deles conseguirem enxergar. Então, é onde dá também. E na 7ª série entra a álgebra, que aí também é o que as letrinhas, quando as letras se misturam com os números, aí deixa todo mundo nervoso. Uhum. Quem nunca disse pra que eu vou usar isso na minha vida? É verdade. E o que antes a gente estava conversando, eu disse, né? A matemática, ela desenvolve muitas partes do nosso cérebro que são de extrema importância. Então, nós precisamos ser lógicos, precisamos desenvolver o raciocínio lógico. Então, desde a educação infantil, já tem a disciplina, não é chamada de matemática, mas áreas da matemática que são trabalhadas nas crianças para elas entenderem como fazer uma sequência, como fazerem várias coisas assim, para já ir fazendo essas conexões. E depois, claro, conforme vai passando os anos, a complexidade vai ficando maior e aí também vai desenvolvendo mais. Quem consegue trabalhar e não pega esses traumas, vai desenvolver e vai ser uma pessoa que vai ter, assim, na hora de resolver um problema de vida, vai conseguir resolver pensando logicamente, né? Sabe aqueles joguinhos que tem, assim, os desafios? Os desafios, são 2 números que dão um resultado, um terceiro número. Mas aí tu só pode mexer um pauzinho para tornar aquilo, né? Porque isso é lógica, né? Sim. Então, muitas vezes eu olho, né? E meu neto tá junto, meu neto tem 16 anos, ele olha e ele diz, vó, sabe qual pauzinho mexer? Não sei, mas peraí, me dá um tempo. Deixa eu pensar. Aí eu não consigo, ele disse, mexe esse aqui então. Ele é muito mais lógico. Sim. Né? Eu na hora de resolver problemas, normalmente eu consigo pensar em todas as hipóteses, né? Justamente por ter exercitado bastante isso. Mas tem outras áreas daí de outras disciplinas que eu não trabalhei muito bem, que aí eu já também tenho as minhas dificuldades. E todo mundo é assim. Mas assim, ó, não é o nosso assunto hoje, tá, gente? Mas eu só quero te perguntar uma coisa pra gente encerrar essa parte. É real que quem é muito bom em matemática não é tão bom assim em português? Depende, eu acho que não. Eu era boa em português. Eu tinha dificuldade em educação física. Ah, tá. Artes, geografia e história. Eram os meus calcanhares de Aquiles. Educação física eu fugia da aula. Fazia de tudo pra não precisar jogar. E até hoje, assim, não gosto muito de esportes.
faço crossfit na base do ódio, assim, só porque tem que fazer alguma coisa, né? Mas era a parte artes, de desenho, e história e geografia pela questão de ser muito conteúdo. Português pela questão da gramática. Sim. É muito lógico a maior parte das coisas, então acho que também tem uma conexão. Mas a nossa é a pior do mundo, né? A mais difícil. A nossa é a mais difícil. A nossa mas tem... Meu Senhor. Mas enfim, mas a gente não veio falar sobre isso, só a gente engatou isso, porque é interessante, né? Você lembra da sua primeira professora de matemática? Quanto você amava ela? Né? Então vamos trazer essa memória. E se você está nos visitando aí pela primeira, segunda vez, né? Está conhecendo o nosso canal, curte, compartilha, se inscreve no canal, que você sempre terá nas segundas-feiras pela manhã, às 9 horas, um tete-a-tete com o apóstolo Neuci, que ele traz uma palavra diretiva para a semana, e nas quintas-feiras à noite, então, a gente traz um convidado. E nesta quinta-feira, a gente quer falar sobre um assunto, não é polêmico, mas é um assunto delicado, né? É um assunto delicado. A gente vai falar um pouco sobre adoção, porque a Andressa, além de ser professora, mãe, né, esposa, líder do JUAD, né? Tem mais algum ministério que tu está servindo hoje? Hoje é a escola e o JUAD. Já servi no Ministério Jovem, no Ministério Infantil, agora... líder do JUAD, que também tem a vivência com as crianças, né? Ela teve essa experiência de adoção, né? Então, Andressa, vamos falar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. Quanto tempo tu tá na igreja? Quantos anos, né, tu estás dentro do no Ministério Batista? E aí depois a gente engata, você já pode engatar e como que você chegou a essa decisão de adotar? Eu entrei na igreja em 2012. E o meu esposo entrou na igreja em 2015, mas nós nos conhecemos aqui na igreja, formamos a nossa família toda aqui, né? E eu, na verdade, desde pequenininha, eu dizia pra minha mãe que eu queria adotar. Sempre eu disse pra ela que eu queria uma filha adotada, não sei porquê. E teve, não sei se tu lembra, uma vez que eu ainda namorava, não era casada ainda com meu atual esposo, né? E teve uma vez das crianças da Síria. Lembro. Que tu divulgou no culto, e aí na hora eu olhei pra ele, eu disse assim, tu topa, né? A gente tava, acho que já se preparando pra casar, assim. Dele disse sim, eu disse, então vamos botar nosso nome nessa lista aí pra conseguir, né? Daí a gente conversou com a Zama na época e falamos, mas no fim não deu certo, né? E eu já sempre falei pra ele que eu tinha esse desejo de adotar. Ele também, a gente trabalhava com as crianças de lar, né? Pelos jovens, o Ministério Jovens tinha um projeto plantando sementes, né? Isso. E aí depois a gente casou, a gente começou a tentar engravidar, demorou um pouquinho. A gente tinha dúvida, na verdade. Ele queria muito ter um filho também, mas a gente queria adotar. A gente tinha dúvida, o que será que é melhor para as crianças? Seria adotar primeiro, ter um filho depois, né? Um filho de sangue, digamos assim. Ou primeiro ter o filho, depois adotar. E ficou aquela... A gente não tomava uma decisão, aí a gente começou a tentar engravidar, demorou um pouquinho, a gente foi no fórum em São Leopoldo, que a gente morava, e fizemos o pré-cadastro para entrar na fila de adoção. Mas aí precisava de consultar com um médico para ter um atestado de sanidade mental, que é um dos requisitos, né, para entrar na fila. E aí a gente estava nesse processo de tentar achar um médico que fizesse isso, porque não é todos que fazem, né? É difícil de conseguir porque é uma baita avaliação, né? E nisso daí, então, a gente engravidou. E aí a gente não foi muito assim mais, paramos um pouco de procurar. E aí foi onde a Vitória veio, que a Vitória, na verdade, ela foi adotada, mas não pelos meios tradicionais, né? Ela foi adotada, nós conhecemos ela no lar na época do projeto, ela tinha acho que uns 4 aninhos. Ela voltou pra casa, voltou pra mãe dela, né? E a mãe dela tinha muita dificuldade, não tinha condições assim pra cuidar dela, e ela pediu ajuda. E aí nós começamos a ajudar, pegando ela nos finais de semana. A mãe pediu ajuda pra você? Isso, e aí a gente apadrinhamos ela, né? Ela nos chamava de Dindo e de Dinda. Aí ela veio, a gente pegava ela na sexta, levava ela ou na escola segunda, ou levava domingo pra casa. E aí ela vinha sempre nos finais de semana ficar com a gente. Nesse tempo tu tava grávida? Sim, quando ela começou a vir nos finais de semana eu tava grávida. O Arthur nasceu,
Aí ela conheceu o Arthur, tudo, e continuou vindo nos finais de semana. Aí teve um momento que a mãe dela pediu pra gente ficar com ela pra sempre. Ai. E aí a gente foi no conselho tutelar, conversamos com o conselheiro, explicamos a situação. E aí desde então, a gente tá com ela daí direto, né? Mas aí fizeram toda aquela parte de legal. Ano passado, na verdade, que foi quando saiu a guarda mesmo, né? A gente Quantos anos ela tá hoje, então? Ela tá com 12 anos. Nossa, enorme. Então vocês estão... Vai fazer 13. Vocês estão com ela desde os 4... Na verdade, os 4 anos ela tava no lar. A gente já conhecia ela. Sim, visitava. Visitava, via ela sempre. Ela era muito carinhosa e muito, assim, de pedir carinho, né? Então, ela chamava muito atenção em volta das outras crianças. E aí, a gente já tinha conversado lá no lar para apadrinhar ela. Mas daí, como ela tava nesse processo já de retomada de guarda, ela mudou de lar, veio pro lar aqui de Novo Hamburgo. Ela tava num lar em Estância. E aí ela veio pro lar de Novo Hamburgo, ficou com a mãe, a gente foi onde a gente conheceu a mãe, que a mãe também tava no lar, e aí, depois que ela saiu, que ela veio pedir ajuda, né? Daí ela tá aí com a gente desde então. Ela tinha uns 6, quando ela começou. Ela tá grande já, né? 12 anos, nossa, já indo pra adolescência. Uma moça, hoje tinha até uma espinha no nariz, eu disse, ai meu Deus. Eu disse pra ela, o que é isso no teu nariz? É uma espinha, tu tá adolescendo. E como é que é esse convívio? Porque uma coisa é você... na verdade, o que aconteceu ali? Você teve meio que paralelo, né? Sim, ela e o Arthur. A gente brinca que nasceram juntos, né? Na nossa família, eles nasceram juntos. E aí eu sempre falo, né? Porque como a gente tinha essa dúvida do que seria melhor... Deus já mandou os dois juntos. Parem com essa dúvida. Não precisa ter dúvida, já tá resolvido o problema, né? Veio os dois juntos, não teve nem como pensar, daí foi. Mas aí, como é que é esse convívio dela com o Arthur, dela com vocês, de vocês com ela e com o Arthur? Sempre tem aquela coisa assim, é interessante isso, Andressa, que eu percebi em muitos casos, né, de que a família quer adotar e quando o processo começa e tudo, parece que a mulher, ela relaxa e ela fica grávida. Né? Acontece muito, né? Acontece muito isso. Quer ter um bebê. Às vezes não consegue. Não consegue anos. Mas quando entra no processo de adoção, que ela tá vendo ali que a coisa vai acontecer, parece que ela esquece essa questão de pessoal e fica grávida, né? Sim. Então, existem diferenças. Ela hoje chama vocês de mãe, de pai, o mano de mano. Como é que funciona? Como é que é essa dinâmica familiar? Quando ela começou a vir, a gente se intitulou de Indos, porque tinha a mãe dela, né? Ela não era nossa filha ainda. Ela ficou um bom tempo depois que ela veio morar com a gente, nos chamando de Dindos, de Dinda e Dinda. E aí... tivemos várias dificuldades por ela ser uma menina maior, até de questão de afeto. Ela não tinha um pai, então com o meu marido era muito mais difícil, porque ela não deixava ele se aproximar muito dela, assim, então tinha aquela barreira, né? E dificuldades às vezes até dela dizer, tu não é minha mãe, essas coisas assim, ouviu isso. Porque ela veio grande, ela entende tudo que aconteceu, né? Entendi. Talvez não entende, mas ela sabe o que aconteceu. E aí teve um dia que eu tava assim, chorando, né, com todas as dificuldades, e a Silvânia ali na escola me falou, conversa com ela e fala pra ela te chamar de mãe e chamar o teu marido de pai, pela questão do poder espiritual que um pai e uma mãe têm. E aí eu pensei, porque eu nunca tinha cobrado ela de me chamar de mãe, porque, né, pra mim eu dizia, é só um título, eu sei o que ela é pra mim, e eu dizia isso pra ela, não importa o que tu pensa que eu sou pra ti, mas tu pra mim é uma filha. E aí eu cheguei em casa, meu marido tava viajando, no dia que ele viajava bastante a trabalho, e eu sentei com ela no sofá e eu conversei. Daí eu falei pra ela, Vi, eu quero que a partir de hoje tu comece a me chamar de mãe e comece a chamar o Dindo de pai. Daí ela perguntou por quê, daí eu disse... Eu já te falei várias vezes, pra nós tu é nossa filha, não tem volta, tu vai continuar sendo nossa filha pro resto da vida. Daí eu disse assim, então, né, tu quer fazer parte dessa família de verdade? Sim. Daí ela disse, eu quero. Daí eu disse assim, então tu não é nossa filhada, tu é nossa filha. Então lindo. Faz sentido tu nos chamar de pai e mãe. E aí ela
Às vezes ela errava, eu chamava de Dinda, daí eu cobrava. O quê? Do que tu me chamou dela? Ai, é mãe. E aí foi, agora é mãe e pai. O Arthur foi mais difícil ela chamar de irmão. Ela tem um pouquinho de ciúmes, né? Que é normal entre irmãos, mas no caso dela eu acho que também é um pouquinho mais normal, né? E aí ela teve mais dificuldade. Às vezes o Arthur dizia, minha irmã. E ela dizia, tu não é meu irmão, né? E ele ficava todo magoado. Mas hoje ela já fala, assim. Ainda às vezes dá umas cutucadinhas nele, mas fala, assim. Mas essa questão, acho que irmão é muito natural, porque mesmo os eu tenho ciúme dos meus. Não, mesmo os irmãos de pai e mãe. Eu lembro que o meu filho dizia pra minha filha, tinha uma diferença de 7 anos, né? E ele dizia, tu não é minha irmã, tu nem sabe. A gente pegou você aí, você foi abandonada e a gente pegou. E eu tive que trabalhar muito a cabeça da minha filha, porque a criança de 7 anos tem uma cabeça, ele tinha 14. Sim. Ela passava na mente dela, ele pode estar falando a verdade? Eu posso não ser filha deles? Sabe aquela coisa assim que depois, quando ela se tornou mais adulta, ela confessava e dizia que aquilo tinha ficado do coração dela? Então, assim, com irmãos, é normal. É natural, é normal, enfim, né? Agora, essa relação pai, mãe, filhos, filha, que não é sua... Eu até queria te perguntar uma coisa, não sei se devo, mas... Tem diferença de amor? O que eu vou te dizer, pastora? Tem. Tem. Não é igual o amor, assim. Eu e o meu marido conversamos muito sobre isso. E é aquela questão, às vezes, até a adoção é linda e maravilhosa, né? Aquela coisa, assim, de fantasiar tudo. A própria maternidade em si, né? Mas eu acho que é de Deus, assim, um pouco isso. Porque eu lembro muito bem, assim, o Arthur na barriga, e quando ele nasceu... Foi um amor instantâneo. Tipo, eu olhava ele e eu morria de amores. Sim. Ele chorava a noite inteira, mas eu morria de amores por ele. Tipo assim, eu olhava e ficava pensando, não é possível que fui eu que fiz essa coisa linda. E até hoje, às vezes eu tô brigando com ele, eu olho pra ele e eu penso, meu Deus... Obrigada, né? Tipo assim, é muito amor, né? É um amor que vem de Deus. E eu até acho que Deus faz isso pra que a gente entenda um pouquinho do amor dele, né? Sim, sim. E quando tu pega, talvez, eu tive a experiência de uma adoção tardia. Eu acho que talvez quando tu adota um bebê, eu brinco com a Vi que ela não tem o elemento fofurice, né? Que os bebês têm. Porque quando tu pega um bebê, todo mundo se apaixona por bebês, né? Sim. E ela veio grande, já veio assim com... como é que se diz assim, convicções próprias. Ela tem uma personalidade própria, personalidade, né? Muito forte. Então, é um amor que precisa ser construído. Eu acho, assim, que talvez um dia esse amor vai ser igual. Eu espero, assim, muito no meu coração, né? No caso, tá desenvolvendo. É uma construção de amor, mais ou menos como é quando a gente se casa, né? Sim. Que a gente até acha que ama, mas depois no casamento tu vai vendo, tem um monte de coisinha aqui. Assim. E aí, que nem eu agora, esse ano a gente faz 9 anos de casado, eu já vejo que eu amo mais do que eu amava antes, assim. Sim. Porque já também aprendi a lidar com algumas diferenças e assim vai, né? Eu creio que com ela vai ser assim também, que um dia vai ser um amor igual. Sim. Mas hoje é um pouquinho diferente, assim. Quando a gente ia nos lares, a gente ficava, assim, sempre falava, né? A gente via muita situação de criança que era devolvida, né? Tipo, adota e aí depois, não aguento, e aí devolve. Eu me lembro muito forte no menino que ele pedia pra gente levar ele pra casa no lar. E aí a gente pensava, meu Deus, que absurdo. São pessoas, não são objetos que tu pode comprar e devolver porque não gostou, né? Sim. Quando a gente viveu, assim, já um tempo de experiência com a Vi, um dia a gente conversou. E eu disse assim, se nós não tivéssemos Deus, talvez no meio daquela turbulência a gente também ia pensar em devolver. Eu ia te perguntar, em algum momento, né, dessa jornada aí que ela tá com vocês, tu teve vontade de desistir dela, né? Eu acho, assim, que eu não teria a coragem de desistir, mas que vontade teve. Aqueles pensamentos que vêm na cabeça, assim, meu Deus, aonde eu fui enfiar o meu bode, né? Porque é muito desafiador. O caso dela, assim, ela veio grande, então a gente teve que quebrar muitas culturas nela e tentar construir. Ela mudou, assim, da água pro vinho. Quem conheceu ela quando ela veio, assim, porque ela sempre veio aqui na igreja, né? Ela nem olhava pras pessoas. As pessoas davam um oi, ela dizia, Paula, que ela falava assim, Paula,
ela não olhava para as pessoas, ela não interagia, assim, então era muito difícil. E em casa era assim também. Mas até pela condição que ela... Sim, porque né? Cheia de bagagem, Aí, cheia de agora, traumas. Pensa bem, ela morou com a mãe, num segundo momento ali que tu disse que a mãe tirou do lar, e a mãe chega e entrega. Isso é uma sensação de abandono. Sim, absurda. E ela tem muito medo disso, até hoje. Se ela sair, tanto que eu busco ela no Ministério Infantil até hoje, porque se ela sair, descer e ela não nos encontrar, ela entra em desespero. Ela tem um choque traumático que só o tempo, né? Sim, então até hoje, uma vez o Ju fez uma brincadeira, assim, deu uma arrancadinha no carro, que ele faz comigo, faz com o Arthur, daí ele fez com ela começou a chorar, ele ficou assim, né? E é disso, assim, é de medo de abandono, eu vejo, assim. Sim. E a gente tenta cuidar muito, porque a gente sabe que com ela não dá pra fazer. Com o Arthur, se a gente faz, ele ri e acha engraçado, né? Ela já não. Maneiras diferentes de... Sim. Que loucura, né? E às vezes eu fico questionando, né? E ouvindo tu falar nessa questão, como uma mãe que é mãe biológica entrega uma criança assim. Talvez a gente nem pode julgar, né, Andressa? Mas, por exemplo... Às vezes é tentando dar a melhor opção para a criança. Eu não tenho condição física, eu não tenho condição emocional, eu não tenho condição financeira, eu não vou ter condição. E então é melhor para ela. Às vezes pode até ser um ato de amor, não sei. Mas em geral não é de amor. Não, em geral, a gente que vê de fora vai pensar sempre, né? Eu jamais teria coragem de fazer isso. Mas também, se eu pensar na minha realidade e na realidade da mãe dela, é completamente diferente. Completamente diferente. Né? Então não dá. Mas assim, ela já desenvolveu tantas áreas, assim, ela tem bastante dificuldade até em questão de aprendizagem, assim. Sim. Então a gente tem que investir muito nela, né? Então é nessas de brigar, de educar, de tentar tirar culturinhas, que é cansativo, né? Educar filhos é cansativo. Educar o filho biológico é cansativo, que nasceu dentro de ti. Então, às vezes, a gente fica, né? Ai, meu Deus, por quê? Por que a gente fez isso? Mas não, tipo assim, nunca de pensar assim, não, vou te levar de volta, nunca. Porque eu acho que o que eu consegui foi entender as pessoas que fazem isso, porque eu acho que quem realmente não tem Deus, quem não é muito firmado, no meio desse monte de desafio, é muito mais fácil de existir do que continuar. Ela não sabe o sentido da vida. Pra ela, eu decidi que eu não quero, e ela não vai olhar o outro lado, né? Sim. Porque a criança, ela desafia, muitas vezes ela fala coisas pra gente que magoa, e aí a gente tem que lembrar que nós somos o adulto da relação, né? Mas ela fala coisas, às vezes, que magoam, que são fortes, assim, que ela talvez nem se percebe, assim. Sim. Ou, às vezes, até aquela questão de testagem, né? Ela nos testou muito nesses anos, assim. Hoje tá muito mais tranquilo, né? Agora tem outras questões aí, o adolescer e outras coisas que a gente precisa ainda desenvolver e tratar nela. Mas assim, a gente já consegue ter um ambiente mais tranquilo, né? Eu ia te perguntar isso, o ambiente, porque eu acho que a ambiência do lar faz muita diferença. Como é essa ambiência do teu lar? Tu poderia dizer assim, ó, a gente já tá terminando, que pena. Mas assim, ó, essa ambiência do teu lar, você tem uma família feliz? Sim, com certeza. Como todas as famílias, os seus perrengues, né? Sim. Não tem nenhuma família, eu acho, que não passe, mas temos sim. A gente tem 5 minutinhos, Andressa. E eu queria que tu usasse esse tempo, esse momento agora, para dar uma palavra. Para 2 tipos diferentes. Aquela que não teve adoção, mas tem o desejo, né? E aquela que já adotou, mas se arrependeu. Eu acho que você tem muita experiência e vivência para poder dar essa palavra para esses 2 tipos de pessoas, as que querem adotar e as que adotaram e querem entregar de volta. Eu acho que quem não consegue ter filhos e vai adotar, a questão do amor deve ser mais simples. Eu penso, né? Porque é uma coisa que tu deseja demais e tu não tem outra opção, né? E aí vai e adota e é assim, é o teu filho, é o único tipo de filho que tu conhece. Então acho que deve ser, na minha percepção, daqui a pouco não é, né? Mas mesmo quem adota tardio já
sigo várias pessoas, né, para tentar também, às vezes, ver assim, não é só comigo, né? Converso muito com mães também de adoção e vejo que realmente, né, quando pega maiorzinho, tem essas dificuldades. Porque ela vem com a bagagem já, vem com a né? bagagem, então se você quer adotar, eu acho que precisa, assim, pensar muito. Não pode ser uma decisão que você toma de um dia para o outro porque acha lindo adotar. E tem crianças lá que precisam de pai e mãe e eu tô aqui disponível, vou lá pegar. É uma decisão que ela precisa ser muito maturada. Precisa ser muito consciente. E quando tu ir adotar, é que nem quando a gente casa e diz assim, não, eu vou casar para não me separar. Tem que ser assim, eu vou adotar para nunca abandonar. Porque quando tu tem um filho da barriga... Seja ele... tu não tem essa opção, né? Tu vai ter que criar pro resto da vida. Não vai ter um tempo de teste ali. Eu vivo aqui uns 3 meses, se eu não me adaptar, eu posso devolver. Não, né? Então, acho que isso tem que estar muito forte. Não importa o desafio que vai acontecer, eu vou permanecer. E pra quem se sente assim, sei lá, chateada, triste, acha que talvez não era aquilo... Porque tá dando tudo errado, né? Também dá tudo errado com as outras mães, né? Às vezes eu penso, meu Deus, tô fazendo tudo errado, não acerto uma, né? Mas faz parte, né? A gente vai errando, eu sempre digo, não tem como ser mãe sem dar uns traumas pros filhos, né? Alguns a gente vai dar. Então, assim, é pensar que tu não vai ser perfeita nunca e não desistir, porque a gente tem que pensar que é uma vida. E daqui a pouco, se é adotado, seja lá quais foram as condições, já foi uma vida que foi abandonada uma vez. E aí, imagina, eu fico pensando, né? Daí eu vou querer ser essa pessoa que eu vou abandonar de novo. Não, por mais difícil que seja, eu acho que tem que honrar aquilo que tu se propôs a fazer. Né? Se não vai ter força para honrar, daí nem entra na barca. Exatamente. Né? Nem abandona a barca antes de entrar. Mas acho que é isso. É isso aí, gente. Olha aí, ó. Palavra de sabedoria para quem está nos assistindo e está nessa condição, né? Numa dessas condições que a Andressa falou, a gente teria muito mais coisa para falar, né? Porque o assunto ele é muito amplo, né? Mas eu te agradeço muito, Andressa, por você já ter vindo aqui esse tempo, compartilhado um pouco das suas vivências, para que as outras mães também saibam, né? Que mães adotivas é real, acontece e a gente tem que enfrentar. E o bom, e isso eu também já vi, Andressa. Eu já vi famílias que tiveram filhos, ou antes ou depois de uma adoção, e os filhos largaram os pais, e quem suportou na velhice foi o adotado, o adotado, né? O adotado que fez o papel dos filhos, porque os filhos abandonaram o pai e a mãe na velhice. Sim. Né? Então, assim, a gente nunca sabe o que vai ser ali na frente, né? E se você investir, se você semear, se você acreditar, por mais que dê tudo errado, que nem a Andressa está dizendo, alguma semeadura vai dar dali. Sim. Alguma coisa você vai fazer na vida dessa pessoa e isso é que nos faz feliz. Muito obrigada pelo teu compartilhar no dia de hoje. Obrigada pelo convite também. Ok, tchau, gente. Até a próxima.